Essa terra esbranquiçada que a gente tá vendo aí é salitre, nitrato de sódio. Não é natural. É um processo artificial, consequência da agropecuária paleolítica comum aqui nessa área do Brasil há mais de 200 anos. Isso é uma várzea. Apesar do riacho ser bem estreitinho, a calha do riacho, mas essas várzeas podem chegar a 200 metros de largura, 100 metros de cada lado, de cada margem do riacho. Era um terreno muito fértil, terreno de sedimentação, esse solo foi formado durante milhares de anos. Um solo escuro. E por isso, por ter esse solo muito fértil, e chover aqui no mínimo 1000 milímetros de chuva por ano, na época, há milhares de anos atrás, surgiu aqui uma massa vegetal de grande porte. Mais de 200 espécies de árvores e arbustos. Árvores como a umburana, angico, aroeira, catingueira, mororó, que são nomes populares. Árvores de grande porte, madeiras nobres. E o homem, sabendo que essas terras são muito férteis, ao ver a exuberância das plantas, das árvores, árvore de grande porte, como a gente disse, sinal de que a árvore está bem servida, e a gente sabe que a planta escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Então o homem derrubou a mata, essa grande massa orgânica de cerca de meio metro cúbico de massa vegetal por metro quadrado. 5.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. Derrubou, tocou fogo, queimou, como acontece na agropecuária paleolítica no Nordeste. E certamente em outras áreas do Brasil, onde o homem permanece com a sua cultura oriunda da mesclagem de etnias, culturas ainda do tempo do índio, da pedra lascada, do escravo negro africano, da pedra polida e do português medieval que veio para o Brasil. Essas 3 raças se misturaram, inclusive as culturas. Então aqui era tudo no fogo. E essa grande massa vegetal queimada produz grande volume de fumaça, fuligem, que vão para a atmosfera. E lá forma o ácido nítrico, com 3 gases naturais se juntam por intermédio de uma partícula de fumaça ou de fuligem e forma o ácido nítrico. E quando vem as chuvas, a chuva reboca aquele ácido nítrico para o chão. E ao chegar no chão ele encontra as cinzas das queimadas em grande proporção, em grande volume. E lá nas cinzas tem o sódio, entre outros minerais, que o fogo não conseguiu destruir. E aí o ácido vai se juntar ao sódio, o nitrato de sódio. Enquanto que o cloreto de sódio, que pode existir também aí,
embora essa cor cinzenta seja exclusivamente do nitrato de sódio, o cloreto de sódio também existe a partir do momento que o homem destrói as plantas, porque o sódio é um nutriente presente no corpo dos animais e dos vegetais. E se o homem elimina a cobertura vegetal, vai acontecer que o sódio vai chegar aí na terra e se junta com o cloreto de sódio, que também é outro sal. Então era uma terra salgada, onde não nascia planta alguma. Depois que o homem passou 200 anos queimando toda a madeira que tinha aí e fazendo sua agricultura paleolítica, foi se juntando esses dois sais e a terra ficou imprestável para a agricultura. Acontece que há mais de 50 anos essa terra foi abandonada para a agricultura e passou a ser apenas área de pastagem do gado, campo de pastagem do gado. E aí, como o homem abandonou a sua agricultura da queimada de madeira, porque ele já não nascia, depois de que ele passou mais de 100 anos queimando, arrancando toda a árvore que nascia aí, qualquer arbusto, qualquer árvore, já não tinha mais semente, já não tem semente dessas árvores que existiam aqui, cerca de 200 espécies. E aí não tinha o que ele queimar, porque esse pasto que a gente está vendo aí, que nasceu depois que a água da chuva, que é água doce, foi arrastando esse sal para o riacho, para o rio, por gravidade. Todo ano chovia muito aqui, no mínimo uma média de 700 milímetros, podendo chegar a 1.200 milímetros, ou seja, 1.200 litros de água por metro quadrado, é um dilúvio. Então essa água foi suficiente para levar esse sal, mesmo porque o sal, na presença de água, ele se dissolve, ele se incorpora a uma molécula, a molécula de água no estado lixo. Esse líquido ia sendo, esse sal, o nitrato de sódio ia sendo arrastado pela água da chuva para os riachos, os rios, e chegando até o mar, e saindo daqui, sendo eliminado aqui, que começou a surgir o pasto que a gente está vendo aí, com a altura dessa de pelo menos 70 centímetros de altura, um pasto exuberante, verde ainda, por conta da chuva desse ano. E a gente vê como o fato de o homem ter parado suas atividades agropecuárias paleolíticas foi suficiente para a terra se recuperar. Ela está se recuperando ainda. Tem áreas que não nasce pasto algum, porque é a área que tem o salitre, o nitrato de sódio, não nasce plantas. E aí está surgindo essas plantas que certamente são nativas, não foi plantadas, mas estavam em outras áreas aqui ao redor, não existia o salitre. E à medida que o salitre foi eliminado aqui, pela água doce das chuvas, na pressão, 1 litro de água é 1 quilo, imagina isso vindo lá da atmosfera, a 3 ou 4 quilômetros de altitude, se precipitando no chão, uma pressão extraordinária, a 60 km por hora a água da chuva se precipita, caindo aqui durante um dia, por exemplo, 40 milímetros de chuva, ou seja, 40 litros de água por metro quadrado. Recebeu 40 quilos de água, bateu no chão e foi dissolvendo esse salitre, esse nitrato de sódio, e foi levado para os riachos e finalmente para o oceano. Também pode ter ido para os açudes. Então hoje nós temos no Nordeste pelo menos 40% dos açudes do Nordeste, do reservatório, não é água doce. Embora tenha vindo das chuvas, mas o sal que a chuva arrastou, o salitre, que é o nitrato de sódio, e o cloreto de sódio, arrastou para os riachos, deixando a terra livre do sal. Porque se alguém quer destruir uma terra, bota sal.
E foi o que aconteceu, por exemplo, em algumas punições que o governo português, no tempo que o Brasil era colônia de Portugal, no caso da morte, do assassinato de Tiradentes, um brasileiro que lutava para que Minas Gerais se tornasse independente de Portugal, e foi assassinado. Seu corpo foi esquartejado, tirado várias peças, colocado cada peça em uma cidade de Minas Gerais, lá nas imediações onde viveu o famigerado Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Então, a agricultura é a diferença, fez a diferença entre o Homo erectus, que existiu na Terra, 16 espécies já desapareceram, e o Homo sapiens, o homem que sabe, que surgiu na Mesopotâmia. O primeiro indivíduo da civilização humana foi Adão. Então aquele povo que deixou de ser nômade, que vivia de extrativos do que a terra oferecia, e se fixou na terra criando as cidades, que é o ponto do início da civilização humana, entre o Homo erectus, que já existe na terra, existiu na terra pelo menos durante 200 mil anos, e o Homo sapiens, que segundo a história deu início à civilização humana, que provavelmente surgiu na Mesopotâmia, lá na Ásia, vivendo da agricultura e da criação de animais, chamado de agropecuária. Lá no chamado Entre Rios, não tinha chuva lá, ou a chuva era muito pouca, ainda é. Porém, esses rios lá, Gion, Fison, Eufrates, Tigre, os 4 rios, que nascem em áreas onde existe degelo das montanhas, por conta do calor, e faz com que esse rio tenha água corrente permanente. São rios perenes. Embora lá mesmo não chovesse, e se toda a água vem das chuvas, a água que o rio recebia era do degelo das montanhas. E lá surgiu a civilização humana, que permanece. Homo sapiens, que sabe. Aí imagina um Homo sapiens fazendo uma desgraça dessa aqui, destruiu sua terra, mas a própria natureza lhe deu uma lição, impedindo que ele produzisse alimentos. E ele abandonou a terra aqui, a sua agricultura, e por isso mesmo o salitre, que foi criado com sua agricultura paleolítica, desapareceu, trazendo benefício aí, alimento para o gado. Alimento abundante para o gado, enquanto permaneceu o chão molhado, porque essas plantas são de pequeno ciclo, e desaparece com 200 dias, em cerca de 200 dias do nascimento até a morte, quando esse capim, essa gramínea vai secar e vai morrer. E aqui a gente está vendo o pirrichil, que é uma grama que só nasce onde tem salitre. É sinal de que essa terra onde ela nasceu ainda tem salitre. Enquanto que a gente está vendo áreas aí totalmente abertas, não nasce nem pirrichil, por conta do alto teor de sal do nitrato de sódio.